É, nação rubro-negra, que sacanagem fizeram com o nosso Flamengo, com a torcida do Flamengo, lá em São Paulo, no jogo diante do Corinthians. O Flamengo perdendo por 1-0 para o Corinthians. Jogo aí, né, que valia aí 3 pontos importantes para o Clube de Regatas do Flamengo. Mas enfim, o Corinthians venceu por 1-0 a partida, mas a sacanagem continua acontecendo, né? Sacanagem, esculacharam o nosso Flamengo lá em São Paulo. Gente, cerca de 300 torcedores rubro-negros saíram do Rio de Janeiro, né? Colocaram aí um ônibus, foram lá para assistir o jogo. Ficaram de fora do estádio. Não deixaram os torcedores entrar durante todo o primeiro tempo. Inclusive, os torcedores foram aí comunicados, né? Teria sido comunicado para entrarem no ônibus e retornarem para o Rio de Janeiro. Daí então, depois de muito desenrolo, vai lá, mexe pra cá, mexe pra lá. Daí então os torcedores finalmente conseguiram entrar. Mas durante todo o primeiro tempo, os torcedores ficaram sem assistir o jogo do Flamengo. E sem falar com a arbitragem do jogo, né? O senhor juizão, quantas lambanças durante toda a partida. Mano, me preocupa muito a situação do Rodrigo Caio. A gente viu ali que o Duqueiroz, né, deu uma chapada quente ali no tornozelo do Rodrigo Caio ainda no primeiro tempo. O Rodrigo Caio ali sentiu muito o tornozelo. E daí então, o que aconteceu? A gente já sabe o que aconteceu. É absolutamente nada. Nada. Por quê? Foi com o Rodrigo Caio. Se fosse do outro lado, como logo depois aconteceu, um lance bem parecido com o zagueiro Fabrício Bruno, que foi muito menos agressivo do que o de Duqueiroz em Rodrigo Caio. Daí então, o senhor juizão não pensou duas vezes e amarelou o nosso zagueiro Fabrício Bruno em um lance bem parecido. Não chegou nem tão perto do que aconteceu com o Rodrigo Caio. Mas é assim, daqui pra frente a gente vai ver acontecer muito isso. Nessas competições da CBF. A gente tem que desabafar, a gente tem que falar. Ah, Henrique, mas o Flamengo entrou com time misto. O Flamengo entrou para ganhar o jogo? Sim, o Flamengo tem time para ganhar. Só que, por outro lado, o senhor juizão atrapalhou o que pôde fazer, ele pôs e fez. Amarrando o jogo ali, ensaboando a partida o tempo todo. E daí então, deu no que deu, Flamengo perdendo o jogo. O Flamengo não poupou jogadores, só o Everton Ribeiro, gente. Isso porque o Arrascaeta ficou de fora também do jogo, mas o Arrascaeta está com uma lombalgia, né, dores lombal aí. O Arrascaeta não pôde ir para o jogo. Agora, se tratando da situação do nosso zagueiro Rodrigo Caio, a gente vai ver a avaliação que o Flamengo vai fazer no zagueiro. Daí então a gente vai ver o que deve acontecer aí, porque até então o Flamengo ainda não soltou nenhum comunicado sobre o zagueiro Rodrigo Caio. Na próxima quarta-feira tem jogo importante. Na próxima quarta-feira tem um jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. Então assim, né, o Flamengo entrou com o time com o Santos, o goleiro Santos, o lateral direito Rodinei, que inclusive ali, né, acabou ali vacilando no gol do Corinthians, né? Mas o erro já veio lá de trás, acabou acontecendo. Enfim, Fabrício Bruno, zagueiro, e Rodrigo Caio. Depois que o Rodrigo Caio se machucou, entrou o Gustavo Henrique, Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus França, Vitinho e Gabigol. Essa foi a escalação de Dorival Júnior para o jogo de hoje. O Flamengo acaba perdendo por 1-0 para o Corinthians. Como eu já falei para vocês, na próxima quarta-feira tem um jogo importante, mas a minha opinião, eu entraria com Pedro, Gabigol e Marinho lá na frente. Ah, Henrique, mas o Vitor Hugo e o Matheus França? Bom, um desses dois, né, entraria ali no meio do campo, no lugar de Georginio de Arrascaeta, para fazer o meio de criação. De preferência o Vitor Hugo, que faz muito bem essa função, e o Matheus França também joga muito bem ali naquela posição. Mas o Vitinho colocava o Pedro, tiraria o Vitor Hugo ou Matheus França para a entrada do Marinho, e simples, né? Ficaria ali com o Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio como entrou titular, Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, né? E lá na frente, Matheus França ou Vitor Hugo, e o ataque formado por Marinho, Pedro e Gabigol. Essa era a minha opinião, mas enfim, o técnico Dorival Júnior optou, né, por levar esse time pensando também no jogo da próxima quarta-feira, que é um jogo decisivo. Então assim, o Flamengo não pode vacilar nesse jogo da próxima quarta-feira. Houve alguns lances também ali, um vacilo do Flamengo. Eu achei até no primeiro tempo o Flamengo jogou melhor que o Corinthians. No início o Flamengo se sentiu pressionado pelo Corinthians.
Só que depois o Flamengo virou a carta. Daí então o Flamengo começou a jogar melhor que o Corinthians, terminando o primeiro tempo melhor que o Corinthians. Então assim, mas enfim, final de partida, 1-0 para o Corinthians. O Flamengo continua com os mesmos 21 pontos. Nesse momento, deixa eu ver aqui ó, a classificação do Flamengo. Mas foi um jogo que sacanearam muito o nosso Flamengo. Infelizmente, né, hoje aconteceu. O Flamengo ainda continua nesse momento na 8ª colocação com 21 pontos. O Corinthians venceu, foi a 29 pontos. O Palmeiras está aí com 30 pontos na primeira colocação e o Corinthians foi para a 2ª colocação. O Flamengo tivesse vencido esse jogo, o Flamengo teria ido para 24 pontos, indo aí para a 7ª colocação, mas até então continua na 8ª colocação com 21 pontos. Lembrando que o Botafogo também ainda joga essa rodada, está aí com 21 pontos na 9ª colocação, encostadinho aí no Mengão queridão. Então, vamos com tudo. Quarta-feira tem decisão. Quarta-feira é jogo de volta das 8ª de final da Copa do Brasil. Mas é aquilo que eu falei. Competições da CBF daqui pra frente a gente vai ver muita lambança acontecendo aí por parte dessa arbitragem. Infelizmente, é a realidade. É a realidade, né, o que está acontecendo. Mas, bom, eu quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. E, claro, eu vou deixar vocês sempre muito bem informados de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil. Forte abraço, até mais. Um finalzinho de domingo abençoado para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.